Inicialmente, bom dia a todos. Meu nome é Leandro, a matéria é Biologia. Pessoal, estamos aqui para a nossa primeira aula da segunda unidade nesse ano de 2020, aqui no Colégio Adventista de Itabuna. E eu quero apresentar para vocês aqui os assuntos que a gente vai estudar nesta segunda unidade, ok? São 3 assuntos. O primeiro assunto é sobre biotecnologia, que a gente vai falar hoje. O segundo assunto é sobre as teorias evolucionistas. E o terceiro assunto, que é o terceiro módulo de vocês, é sobre esse debate de criação e evolução e algumas evidências da evolução. Então hoje eu quero fazer algo que às vezes eu fazia ano passado com vocês em sala, que eu quero apresentar o módulo para vocês. E eu vou fazer essa apresentação aqui explicando cada um dos tópicos desse assunto de biotecnologia, que é a nossa aula de hoje, tá bom? Então eu estou com o módulo aqui na minha mão, ó, o módulo 2, que é o da segunda unidade, o fascículo 2, né? Tem 3 módulos, ó, módulo 1, 2 e 3. O número 1 é biotecnologia e bioética. E aí eu vou apresentar para vocês. Vocês podem pegar o módulo de vocês aí. E aí ele traz aqui já na página 2, primeiro é o conceito de biotecnologia. E o de bioética ele vai falar mais para frente, mas eu vou falar logo agora, já que está no título, tá bom? Então, ó, biotecnologia. Primeira coisa, o que é isso? Bio quer dizer vida, né? Tecnologia é o quê? Algum recurso útil, ou que melhora a nossa vida. Então a gente está vendo que a união dessas palavras dá em quê? Dá em recursos que são extraídos de seres vivos para poder melhorar a nossa vida. Isso é biotecnologia, ok? E o que é bioética? Então, ó, uma ética um respeito relacionado à biotecnologia. Por quê? Veja só, quando a gente fala em biotecnologia, a gente fala de usar seres vivos, de manipular seres vivos, de fazer com que eles produzam, por exemplo, substâncias de interesse para a gente. Até que ponto isso é ético? Até que ponto é ético, por exemplo, você modificar o DNA de um ser humano? Ou modificar o DNA de uma outra espécie, de um outro mamífero. Então, a biotecnologia acaba levantando ou trazendo junto com ela a bioética. Por isso que os dois fazem parte aqui do título do módulo de vocês, que eu me propus a explicar nessa manhã. Aí, ó, a gente tem aqui embaixo já o primeiro tópico, ó, anticorpos monoclonais, MGA. Vamos entender aqui o nome. Anticorpos, vocês sabem, são proteínas. O nosso corpo produz. Aqui está escrito monoclonais. Mono é um, clonais é um clone. Como assim? São anticorpos que são produzidos por um único clone de uma célula de defesa. Qual é a nossa célula de defesa? O glóbulo branco. E que tipo de glóbulo branco produz esses anticorpos aqui? Uma célula de defesa chamada linfócito T. Então o que a gente faz? A gente pega um linfócito T e aí de um único clone desse linfócito T, a gente faz com que ele produza muitos e muitos anticorpos. E esses anticorpos agora, eles são específicos para combater uma determinada doença. Você sabe disso. Cada doença precisa de um anticorpo específico para poder combater. Então, se a gente já sabe qual é a doença, é muito melhor que, ao invés de a gente deixar nossas células produzirem 3, 4, 5 tipos diferentes de anticorpos, fazer com que ela produza só um tipo. O tipo melhor para combater aquela enfermidade, ok? Então, essa é uma forma que a gente tem aí de biotecnologia, que é essa manipulação onde a gente faz com que alguns anticorpos de nosso interesse sejam produzidos. Um outro ponto que ele apresenta aqui, ó, é bioprocessamento. E aí esse bioprocessamento, o que ele apresenta aqui? Sabe o que é? Nada mais é do que, ó, bio é vida, processar. Processar a vida, como assim? É você utilizar substâncias que já são naturalmente produzidas por micro-organismos para algum fim útil. Por exemplo, existem bactérias, aqui embaixo eles têm vários exemplos, só vou dar um para vocês. Existem bactérias que produzem naturalmente uma substância que vocês estudaram em química agora recentemente, chamada acetona. Então, o que a gente faz? A gente pega essas bactérias, então, cultiva lá em laboratório e faz com que elas produzam bastante acetona, para essa acetona ser utilizada onde? Por exemplo, na produção de tintas. Então, isso que é bioprocessamento. A gente utilizar um material, processar um material que naturalmente já é produzido pelo micro-organismo. A gente nem modifica ele.
Aí, o terceiro ponto aqui, ó, transgênicos. Agora sim já é modificação. O que é um ser transgênico? Também chamado de OGMs, organismos geneticamente modificados. São seres que sofreram a inserção de um DNA de outra espécie, de um segmento de DNA. Por exemplo, você pega um tomate e você insere ali no código genético do tomate um pedaço de gene de um fungo, por exemplo. Esse pedaço de gene vai fazer com que esse tomate manifeste uma das características do fungo. Que característica que a gente queria? A gente queria que o tomate ficasse mais resistente a pragas. Então agora você criou um tomate transgênico, um tomate que tem um pedaço de DNA de outra espécie e agora manifesta uma nova característica. Existe também o quê? Até existe mosquito transgênico. O pessoal fez experimentos certa vez de você pegar o Aedes aegypti e você colocar um gene de uma outra espécie e fez com que esse mosquito agora ele tivesse dificuldade de reprodução. É um mosquito transgênico. Então todo organismo que ele tem um segmento de DNA de outra espécie é transgênico. Tá bom, pessoal? Aí tem a grande discussão, que vocês vão ver depois, a gente vai passar atividade sobre isso, que é a questão de que se transgênico ele causa câncer ou não, se causa alergia ou não, se é perigoso ou não, se é ético ou não, aí entra a questão da bioética. É correto você manipular a vida dessa forma, você transformar o código genético de uma espécie? Então tem todas essas discussões. Aí o módulo de vocês aqui, ó, na página 4, já apresenta o novo título Terapia Gênica. O que é a terapia gênica, pessoal? É você... Ó, terapia é tratamento. Tratamento do gene. Como assim? Eu tenho um gene defeituoso que pode causar uma doença em mim. O que está causando? O que eu faço? Eu vou fazer uma terapia gênica. Eu vou inserir um gene saudável para substituir o meu gene defeituoso. Assim meu problema vai ser solucionado. Então isso é terapia gênica. A ideia é essa, é curar doenças genéticas, é claro. Ok? Então, esse é o conceito, ainda está em fase de estudo aqui no Brasil. A gente não teve ainda, não tem casos sendo já testados em seres humanos, mas estamos pesquisando já sobre isso, tá bom? Aí o próximo ponto que a gente apresenta aqui, ó, é cultura de células, que é o quê? O nome já diz, ó, você cultivar células em laboratório para você fazer experimentos, não ter que usar animais, por exemplo. Então eu tenho um conjunto de células em laboratório onde eu testo uma determinada droga ali, para saber que se aquela droga ela vai fazer mal ou não à célula, qual é o tipo de resposta também que a célula vai emitir diante daquela substância. Então, cultura de células é para isso, tá bom? É para a gente fazer testes de novas substâncias, por exemplo. Às vezes é possível, às vezes não. Testar assim. Aí o próximo ponto que ele apresenta aqui, ó, é engenharia de tecidos. Ó, engenharia. Engenharia é uma coisa mais avançada. O que é isso? É você construir tecidos mesmos em laboratório. Por exemplo, uma pessoa que sofreu uma queimadura de terceiro grau, perdeu a sua pele, já pensou, ela precisa ter sua pele reconstituída. Então, na parte de engenharia de tecidos, que está dentro, claro, de biotecnologia, a gente pode fazer uma pele artificial, né? Pegar substâncias ali, juntar com algumas células humanas e a gente constrói esse tecido para poder regenerar essa pele dessa pessoa que sofreu essa queimadura. Então é isso que se refere esse assunto. Aí o próximo ponto que ele apresenta aqui na página 5 é biosensores, que são sensores biológicos. O que é um sensor? É um que capta. Sensor é algo que capta alguma coisa. Então como assim? A gente pode colocar uma substância de um ser vivo dentro de nós, no nosso corpo, para captar a presença de outra substância de nosso interesse. Por exemplo, eu quero medir a taxa de glicose no meu sangue, então eu posso utilizar um biosensor para que ele identifique a quantidade de glicose que há no meu sangue e traga esse dado para mim, tá bom? Depois, se ligando a essa substância, a glicose, e depois eu retirando meu sangue, eu posso então identificar quantos se ligaram, quantos não se ligaram e saber então exatamente a quantidade daquela substância no meu sangue. Aí aqui eu tenho bioinformática, que é o quê? Nada mais é do que você utilizar o computador, você utilizar os apetrechos computacionais, os recursos
tecnológicos para poder fazer projeções, por exemplo, fazer análise, construção de gráficos, de mapas que se relacionam com os aspectos dos seres vivos, ok? Aqui em cima tem um ponto aqui que eu não apresentei, ó, biorremediação. Olha o nome, ó. Bio, vida, remediação. Remediação vem de remediar. Remediar, quem está doente precisa de um remédio. Então, biorremediação nada mais é do que você usar um ser vivo para resolver um problema, para remediar. Por exemplo, aí aqui tem a imagem, ó, de um lago, quem sabe que está contaminado, cheio de micro-organismos patogênicos que causam doenças. Aí eu posso utilizar outros seres vivos para irem lá e resolver o problema. Para decompor matéria orgânica, restos de seres vivos que tem lá. Então eu uso a vida para resolver um problema ambiental. Isso é biorremediação, já existe. Aí aqui, na página 6 do módulo, a gente tem a parte de aplicação biomédica e ele traz alguns temas aqui mais interessantes também. Por exemplo, ele apresenta aqui sobre célula-tronco. Como é que eu posso utilizar a célula-tronco aí no dia a dia? Primeiro, células-tronco são células tiradas do tronco de árvores, né, pessoal? Porque a gente aprendeu isso muito bem. É brincadeira, eu sei, você vacilou aí, achou que eu estava falando sério. Não tem nada a ver com tronco de árvore. E todo tronco é de árvore. Talvez. Mas olha só, células-tronco são células capazes de se diferenciar em outros tipos de células. Tem até uma classificação que vocês vão pegar aí na atividade, né? Tem vários tipos de células-tronco. Mas assim, então são células potentes, são células que geram outros tipos de células. Então se eu tenho, por exemplo, um problema em algumas células do meu cérebro, do neurônio, eu posso, quem sabe, colocar células-tronco lá e elas vão gerar novos neurônios. Elas geram as células que estão ao redor dela. Então elas podem se transformar em outros tipos de células, fazendo com que tecidos então sejam regenerados e problemas sejam curados. Aí a gente tem aqui já a parte de atividade. Aí tem uma parte aqui de atividade no módulo. E aí a gente tem mais alguns conceitos que eu quero apresentar para vocês. Ele apresenta aqui, ó, biopirataria. Ó, pirataria de seres vivos. Ou seja, é a apropriação indevida de um ser vivo de outra região. Isso é biopirataria. Existe, por exemplo, o contrabando de animais. Vocês sabem, vem alguém aqui no nosso país e leva animais ilegalmente para outro país. Isso é contrabando, isso é biopirataria. E o outro exemplo, mais grave, eu diria, é a apropriação de recursos de uma região de forma ilegal. Por exemplo, vem um pesquisador aqui ilegalmente de outro país e ele estuda uma determinada planta que só tem aqui no Brasil e ele descobre uma substância, ele agora isola essa substância, volta para o seu país, produz um produto com essa substância e depois ele agora patenteia e quer vender essa substância também para a gente, para o Brasil aqui, sendo que ele extraiu tudo daqui ilegalmente. Então isso é uma forma de pirataria também, uma apropriação ilegal dos recursos naturais de um país. Okay? E aí outro ponto que ele apresenta aqui é a clonagem, pessoal. A clonagem natural ela existe. Por exemplo, uma bactéria ela se divide em duas, né, em 20 minutos, é clonagem natural. Essa clonagem que está falando aqui é a clonagem artificial. É aquela que nós fazemos. Você sabe que a clonagem mais famosa que a gente teve hoje no mundo até hoje foi de 1997 com a ovelha Dolly. Que nada mais é do que você gerar um indivíduo geneticamente igual ao outro. Isso que é clonagem. Naqueles casos específicos, eu não sei se vai ficar claro a minha explicação aqui agora. Apesar que vocês vão poder ler no resumo aí, mas assim, o que foi feito no caso da ovelha Dolly? Primeira coisa, pessoal, para eu gerar um clone de um ser vivo, eu preciso utilizar o DNA completo desse ser vivo. Então vamos lá, eu vou tentar fazer um clone de Leandro aqui para você entender como é que seria. Eu quero fazer um clone de Leandro, eu pego uma célula de Leandro. Eu vou pegar uma célula reprodutiva ou uma célula somática? Eu vou pegar uma célula somática, que é do corpo, que tem todo o meu DNA. 46 cromossomos, uma célula diploide e 2N, correto?
Tá, então eu vou pegar uma célula aqui da minha pele, 46 cromossomos. Aí o que eu faço? Eu jogo o citoplasma fora e fico só com o núcleo. Aí agora eu pego um óvulo, tá bom? Pode ser da minha esposa, pego um óvulo, pego o núcleo desse óvulo e jogo fora, descarto. E com esse óvulo anucleado agora, o que eu vou fazer? Eu vou inserir o meu núcleo com 46 cromossomos dentro desse óvulo anucleado. Pronto. Eu já tenho aqui o zigoto. Aí eu pego agora esse zigoto e implanto no útero de uma mulher e depois de 9 meses vai nascer um clone de Leandro. Esse clone que vai nascer um bebê normalzinho lá. Mas esse bebê que vai nascer, ele tem o meu DNA 100%. Então ele é meu clone. E foi assim que foi feito com a ovelha Dolly. O problema é que ela envelheceu rápido. Com 6 anos ela já tinha uma aparência, aspecto de 20 anos, que é o máximo que a ovelha vive. E isso prova que a gente ainda precisa melhorar essa questão da técnica da clonagem, entender como tudo funciona na verdade. Né? E aí envolve questões éticas, porque vem a questão do clone humano. Né? É correto clonar um ser humano? E se eu fizer um clone meu, eu sou dono dele, ele tem direito a ter carteira de identidade, eu posso fazer o que eu quiser com ele? E aí envolve muitas questões sérias, né? Até religiosas com relação a isso. E aí acabou. O módulo de vocês só apresenta até aqui, depois vem um bocado de atividade. Só que eu quero comentar mais um ponto que não tem aqui, que é o Projeto Genoma Humano, que é o seguinte, que eu acho que é muito importante também, faz parte da biotecnologia, PGH. O Projeto Genoma Humano foi uma tentativa de descobrir a quantidade de genes presentes no ser humano. Então, foi um esforço internacional com cientistas de vários países, inclusive do Brasil, participou. Ele começou em 90, terminou em 2003, a primeira parte, com 13 anos demorou. E a gente pegou os cromossomos humanos e começou a contar ali quantos genes haviam. E a gente chegou então a um número de aproximadamente 20 a 25 mil genes nós temos. Isso foi importante porque a posição de muitos desses genes nos cromossomos nós descobrimos também. E a partir disso, então, a terapia gênica pode atuar. Por quê? Porque se eu descobrir que a posição do gene que causa a cegueira, por exemplo, precoce, esse gene está localizado no cromossomo 1, no começo dele, eu posso então vir com a terapia gênica e substituir esse gene e resolver o problema antes dele se manifestar. Então esse processo de compreensão do nosso genoma foi um processo muito importante. Mas nós não descobrimos ao certo quantos genes nós temos. O DNA é muito complexo, muito grande. E por isso que a gente diz que a gente tem entre 20 e 25 mil genes espalhados nos nossos cromossomos. Tá bom? E a outra coisa que eu quero falar para vocês para encerrar é sobre fertilização in vitro. Olha o nome. Fertilização é a mesma coisa que fecundação. O que é fecundação? É encontro de espermatozoide com óvulo. Isso normal é um homem e uma mulher. Mas isso pode acontecer em laboratório, in vitro. Então, alguém que tem dificuldade de engravidar, o homem pode retirar então seu espermatozoide através da masturbação. A mulher pode tomar alguns comprimidos para estimular a ovulação, ela libera vários óvulos. Esses óvulos são retirados e aí lá no laboratório o médico vai inserir o espermatozoide dentro do óvulo, fertilização in vitro. E a partir disso, então, a formação do zigoto, depois de uns 2 dias, a implantação no útero da mulher. Normalmente o médico não implanta só um, implanta 2 ou 3, né? Porque a tendência é que um só talvez não acabe não fixando na parede do útero, né? E foi esse processo que aconteceu, por exemplo, com Fátima Bernardes e William Bonner. Você sabe que eles têm 3 filhos, trigêmeos, então ela fez essa fertilização in vitro, por isso que ela já engravidou logo de 3, porque foram os óvulos fecundados, os zigotos, que foram colocados lá dentro do útero dela. E esse bebê ficou conhecido como bebê de proveta. Né? O primeiro bebê que foi feito assim, através da fertilização in vitro, foi na Inglaterra, em 1978. Então, proveta, por que pegou esse nome? Porque proveta é um dos vidros que tem em laboratório. Tem o becker, tem o tubo de ensaio e tem a proveta. E aí, só para
relembrar que a fecundação foi feita no laboratório, por isso que ficou esse nome, bebê de proveito. Mas é uma técnica que hoje é bastante utilizada, basta você ter uma graninha para isso, né? Então esses dois pontos eu queria comentar, apesar de um módulo não trazer, mas fazem parte também da questão do processo de biotecnologia. Agora vocês podem também assistir mais uma aula aí, que eu deixei aí recomendada no YouTube, e ler também um resuminho que eu fiz para vocês no Eclipse. Tá bom, pessoal? Então, apresentamos o módulo todo, vocês podem até já fazer, né? Atividade do módulo todo também. E qualquer dúvida pode falar comigo. Valeu, até a próxima.